E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, o Japão tá no vermelho de novo, tá? Pelo quarto mês consecutivo. Então isso mostra o quê? Que a coisa não tá legal pro Japão, tá? Mas, japonês, por que você tá falando esse tipo de coisa? Porque esse tipo de coisa influencia diretamente na sua vida que tá aqui no Japão, tá? Isso mostra o quê? Tendências que pode ser que haja aumento de impostos, porque tem que ser esses arrombos no caixa do Japão, eles têm que ser cobertos de alguma forma, tá? Ele mostra tendência de mercado de trabalho, quais são os setores da economia que estão em alta, tá? Mostra quais setores da parte manufatureira que está em alta. Então isso indica o quê? Procura de emprego, mais ofertas de emprego ou menos ofertas de emprego. Então por isso que eu gosto de mostrar sempre esse tipo de coisa, porque ele dá um indicativo muito grande do termômetro financeiro do país. Um grande exemplo aqui, quando deu aquele boom do semicondutores no Japão, então as exportações de maquinário que fazem os semicondutores estavam muito em alta, então o Ministério deixava isso muito em evidência. Então aqueles setores que fabricaram os maquinários que fazem os chips semicondutores estava muito em alta. Então o que aconteceu? Mais vaga de serviços para essas empresas, para esses locais. Então você vê que uma série de locais, de empresas, elas tiveram muita oferta de emprego, tá? Então por isso que eu gosto de trazer isso para você, porque já dá para você ter uma ideia. Japonês, mas quais são as empresas? São todas as empresas que fazem peças, né? Que fazem peças de alguma forma para essas máquinas que fazem chips. E assim vai, a mesma coisa. Quando dá um boom na parte de telefonia, aquelas empresas que fazem peças para os telefones celulares, elas dão um boom na parte de emprego, de contratações, etc. Porque elas têm prazos para cumprir, elas têm contratos para cumprir. Muita gente não sabe, tá? Mas se há atrasos na entrega, entre aspas, tá? Existem uma quebra de contrato ali. Não é que a quebra de contrato, não vai fornecer mais. Existe quebra de contrato de fornecimento. Então existem multas para as empresas que atrasam o fornecimento de peças. E nisso já dá para você sacar que as empresas não querem isso, além que tem o nome dela em jogo também. Então por isso que, dependendo, existe aquela grande contratação, relâmpago, contrata-se um monte de gente, fabrica aquela coisa, aquele monte de peça, aí daqui a pouco conseguiu fechar aquele contrato, entregou aquele material, eles demitem aquelas pessoas. Tá? Por isso que tem que tomar um certo cuidado com esse tipo de coisa, aqui no Japão, principalmente. Tá? Mas vem comigo aqui já para você ter uma ideia de como está o termômetro financeiro do Japão. De acordo com as estatísticas comerciais de novembro divulgadas pelo Ministério das Finanças, tá? Não sou eu, o próprio Ministério tá mostrando, a balança comercial no mês passado, que deduziu as importações das exportações, ficou no vermelho em 2,27 trilhões de ienes. Não é bilhões, é trilhões. Tá? O déficit comercial é o 16º mês consecutivo. Então já está com 16 meses consecutivos que o Japão está ficando no vermelho. Então já dá para você sacar que tem mais de um ano que o Japão está no vermelho. O mais alto desde 1979, quando as estatísticas começaram a ser comparadas. O déficit comercial ultrapassou os 2 trilhões de ienes pelo quarto mês consecutivo, desde agosto. E a quantidade acumulada das coisas, cara, assim, do déficit, já bateu o recorde de 2014. Então você vê que 16 meses no vermelho, o Japão 16 meses no vermelho, e 4 meses com déficit de trilhões, então você vê que já bateu recordes de 2014. Então você vê que a coisa não é legal. No baixo iene histórico, um aumento no valor das importações de recursos energéticos como petróleo bruto e gás natural liquefeito foram um fator importante. Agora eu só vou falar um negócio aqui que muita gente não reparou, tá? Mas o Japão, historicamente falando, por que eu falo historicamente? Que dá para você comprovar.
Se você entrar no Google, fazer uma pesquisa, verá que a cada mais ou menos, numa média de 10 anos, o Japão ele passa por uma crise financeira. Ou seja, uma bolha, ou seja, alguma bolha financeira que acontece, alguma coisa acontece, que o Japão passa por uma caca, tá? Que dá um arrombo nos caixas do Japão de uma forma muito grande. Não precisa acreditar em mim, só fazer essa pesquisa do Google que você verá. Começa, para quem tiver uma dúvida, faça a pesquisa a partir de final de 99 e 2000. Vem fazendo a pesquisa. Você verá que o Japão passa por esses ciclos, por incrível que pareça, tá? Não sei te dizer se é coisa de Deus, se é coisa da espiritualidade, se é coisa da vida, sei lá, mas acontece esses ciclos, por incrível que pareça, tá? Mas voltando aqui agora, aquilo ali, essa notinha eu só falei para poder, tipo assim, questão de curiosidade, tá? Porque o Japão passa por ciclos, por incrível que pareça, e esses ciclos financeiros, eles dão uma guinada muito grande no Japão, tá? Para o bem e para o mal. Segundo o Ministério das Finanças, o preço da importação do petróleo bruto, denominado em ienes, aumentou em mais de 1,5 vezes no mesmo mês do ano passado. Isso é claro, porque o fator iene fraco, dólar alto, dá aquela inflação, ficou aquele... O iene em relação ao dólar ficou parecendo aqueles batimentos cardíacos. Tá? Sobe e desce. Tá? Então o negócio está aparecendo, estava dessa forma. Agora que deu uma estabilizada mais ou menos, assim, tá variando entre 135 a 137, assim. Por esses dias para trás ficou variando nesses valores, tá? Da balança comercial, as importações foram de 10,864,9 bilhões de ienes, um aumento de 30,3% em relação ao mesmo mês do ano passado, o maior de todos os tempos em novembro. Por outro lado, o valor das exportações foram de 8,837,5 bilhões de ienes, 20% superior ao mesmo mês do ano passado, também o maior em novembro. Então você vê que tanto que a parte de importações e exportações no Japão tiveram um aumento em relação a novembro do ano passado. Só que a parte de importações ficou muito superior, tá, do que a parte de exportações. Então já dá para você sacar que o Japão perdeu muito nessa brincadeira, porque estamos falando de trilhões. Tá? Então você vê que o déficit ficou muito alto. Ó, a partir dessa parte aqui, tá, que vai ser curtinha, por sinal, o Ministério ele ressaltou quais setores da economia, no caso assim, que deram uma grande alavancada, né, para ajudar nessa parte das exportações do Japão. Ó, vem comigo. Então, nessa parte que já dá para você sacar qual o setor da economia que está mais aquecido no Japão. Tá? Estamos falando de importações e exportações, então aquela parte de bens e serviços do Japão não entra. Tá? Essa parte de bens e serviços, ela só vai entrar na parte final, que é o PIB, quando aparecer os números do PIB parcial. Tá? Mas essa parte do setor de bens e serviços é o que vai salvar o PIB do Japão. Por que eu falo esse tipo de coisa? Estava saindo que o PIB do Japão estava no azul. Mas você vê que as exportações estão no vermelho. Então, basicamente, o que é? Se você olhar, o setor que está salvando o Japão é a parte interna, a parte de consumo. Então, a parte de bens e serviços estão crescendo no Japão. E a parte consumista do Japão foi o que salvou o PIB da última vez. Então, vamos ver se agora, no próximo relatório do PIB, o que vai salvar o Japão, grande provavelmente, vai ser essa parte de bens e serviços, por causa da abertura do turismo no Japão. Então está tendo como é que se fala assim? Aumentou o fluxo de pessoas no Japão, então está tendo mais vendas de produtos, né, nas lojas do Japão. Está tendo mais... Desculpa, eu faço essas paradas assim porque me dá gases. Esses gases, o que são? Excesso de medicamento que eu preciso tomar. Por causa da hérnia, aquele problema lá também não vou falar não, tá? Quem acompanha o canal deve se lembrar. Eu falo isso porque eu não quero
dor de cabeça com o tio YouTube, tá? Mas por causa desse excesso de medicamento acaba dando gases, tá? Às vezes você vê que a cabeça não fica muito boa também por causa do medicamento, que ele é forte para dor, por causa da hernia, então dá uma série de coisas. Por isso que às vezes eu faço essa pausa, tá? Sinal que alguma coisa está acontecendo, tá? Então me desculpe, Gomenações, tá? Mas continuando. Então tem a parte hoteleira também, que vai dar um boom agora. Tanto que o governo, ele vai cortar o subsídio de ajuda ao turismo agora no final do ano. E só vai voltar, se eu não estou enganado, no dia 10 de janeiro, se eu não estou enganado. Eles vão cortar agora, né, mais perto do Natal, depois só volta no ano que vem. Tá? Porque tem aquele negócio do coronavírus também, número de infectados, etc. Mas isso aí eles estão cortando o subsídio para quê? Para não dar um arrombo no caixa do governo, tá? Por causa dessa parte do subsídio, e para a galera gastar a grana real, não grana do governo, tá? Nessa parte de viagem, etc. Quer viajar, beleza, mas é por sua conta. O governo está falando esse tipo de coisa. Tá? Aí depois que voltar o subsídio, porque dá aquela queda, né? Porque já a temporada alta de festa do Japão deu aquela baixada, aí eles precisam incentivar as pessoas a viajar de novo, para continuar aquele ciclo. Aí é a hora que entra o subsídio, de novo, de ajuda para o turismo. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B como é que a coisa está funcionando no Japão, tá? Nessa parte financeira. Mas agora que a coisa vai ficar interessante, presta bem atenção nessa parte. Tá? O aumento das exportações de carros para os Estados Unidos e equipamentos pesados para a construção e mineração é perceptível, mas a composição de um enorme déficit fiscal é prolongada, não suficiente para compensar o crescimento significativo das importações. Então você vê que a tendência do Japão no mês de novembro foi o quê? Carros. A parte do termômetro do Japão. Então, empresas, no caso montadora, tá? Estava em alta, autopeças estavam em alta, parte de fornecimento de produtos para essas empresas estava em alta, tá? Parte de commodities estava em alta nessa parte, ferro, alumínio, cobre, todos os componentes para os carros, semicondutores estavam em alta, porque os carros estão dando um boom de venda, eles precisam ter esses produtos. Então você vê que só nisso eu já elenquei 5 tipos de indústrias que estavam em alta. E tem mais algumas, que se eu elencar que a coisa vai mais longe ainda. Então você vê que já tem 5 indústrias aí que estavam em alta, na parte de ofertas de emprego. Em contrapartida, você vê que não se falou de celulares, não se falou da parte da agricultura do Japão, tá? De venda, porque às vezes quando tem uma venda muito grande de saquê, eles ressaltam, ou venda de arroz, eles ressaltam, e não foi o caso dessa vez. Tá? Por isso que eu falo assim, você quer fazer uma análise de mercado, beleza, faça, mas não faça de uma forma macro, não faça de uma forma micro. Por quê? Só nisso eu já elenquei 5 fatores, 5 partes de indústrias que estão dando oferta de emprego. Isso é pouca coisa? Não é pouca. Mas também falar que é muito? Não é muito. Tá? Tanto que depois você pode ver que se der uma tendência nisso aqui, as 5 caem em efeito dominó. Tá? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, tem que tomar. Por isso que eu falo que esse tipo de termômetro influencia diretamente a sua vida para cá, aqui no Japão. Tanto que as pessoas que fazem contratos de trabalho do Japão para cá, elas ficam muito atentas a isso também. Tá? Porque é a hora que começa a gerar mais contratações, mais ofertas de emprego, e eles têm mais ofertas de emprego no Brasil para te mandar para cá. Né? No caso, quem faz os financiamentos. Então tem que se tomar cuidado com isso, tem que se tomar. Porque às vezes você pode pegar um contrato de trabalho lá que está aquecido, mas por fator de sazonalidade, pode ser que no mês que vem caia. E nisso o que acontece? Você está com um contrato aqui no Japão, tá? Você fez aquele contrato do Brasil para cá, você está pagando horrores, e você vê que os contratos não saem baratos, e no outro mês dá aquele corte na produção, que você pode ser demitido ou você pode ficar trabalhando às 8 horas, 100 horas extras. E nisso você está pagando o seu contrato ali e a coisa tá feia. Eu falo tá feia por quê?
cada vez mais dinheiro no bolso. Por isso que eu gosto de trazer esse tipo de coisa, porque você é importante aqui para o canal. O seu dinheiro importa para você. Tá? Eu aponto para mim assim, porque você é importante para mim. Tá? Sem você o canal não existe. Da mesma forma que eu dou valor no meu dinheiro, você precisa dar valor no seu dinheiro também. Porque se você quer ter um futuro bacana, querendo ou não, você precisa ter uma certa reserva. Principalmente aqui no Japão. Diferentemente do Brasil, que você vê que no Brasil quase não dá desastres assim, naturais, mas aqui no Japão nós estamos suscetíveis a terremotos, taifus, alagamentos e o caramba 4, tsunamis. Tá? Então se você não tem uma grana reserva no bolso, na hora que acontece alguma coisa, você está na mão de calango. Tá? Como é que se diz? Na hora que a água bater na bunda, é complicado. Tá? Então precisa ter pelo menos um mínimo de reserva. Por isso que eu falo para você, não estoure tudo. Aquele dinheiro que você tem em excesso, aplique. Mas aplique de uma forma que você possa resgatar. Quando você precisar do dinheiro, você possa resgatar aquele dinheiro rapidamente. Porque tem aplicações de bancos que você só pode resgatar daqui 3 dias ou daqui 1 mês. Tá? Não faça esse tipo de aplicação. Se você quer ganhar ienes aqui no Japão, e quer, como é que fala assim, conviver com riscos de desastres naturais. A mesma coisa, doença. Você nunca sabe quando aparece uma doença da noite para o dia e você precisa de um dinheiro rápido. Então existem aplicações, tá, que você consegue o resgate em até 1 dia. Esse tipo de coisa é bom? É bacana. Em vez de você deixar dinheiro parado em conta ou você deixar dinheiro parado em casa. Tá? Que muita gente faz isso. Então, deixa o dinheiro aplicando, enquanto você não está usando, ele está trabalhando para você, ele está crescendo para você. Ah, japonês, mas eu tenho pouquinho. Não importa. Tá? Tem que começar de alguma maneira. Nem todo grande empresário no Brasil começou grande. Tá? Então, comece aos poucos. Mas não deixe dinheiro parado. Tá? Principalmente nos dias de hoje. Tá certo? Você vê que o governo Kishida ele quer pegar o dinheiro das pessoas para investir em bolsas. Tá? Então eles estão mexendo, a NISA e o governo Kishida eles estão mexendo muito nisso. Tá? Para ver se dão isenções de imposto de renda, por incrível que pareça. Tá? Para as pessoas que fazem esse tipo de aplicações. Eles estão mexendo em uma série de coisas. Porque eles não querem ver as pessoas deixando o dinheiro parado. Tá? Elas querem ver as pessoas com o dinheiro crescendo, de alguma maneira. E esse tipo de coisa é essa dica que eu dou para você também. Não deixe o seu dinheiro parado em casa, nem em conta. Aplique de alguma maneira. Mas aplique em aplicações que você consiga o resgate rápido. Tá? Veio com aquela ideia, daqui 3 dias ou daqui 1 semana que você... Não, corra disso. Principalmente se você mora no Japão e tem que conviver com desastres ou com perigos de doenças que você não conhece. Tá? Você precisa ter um dinheiro rápido em mãos. Da mesma forma, você tem sua família no Brasil. Um parente faleceu, eu preciso viajar rápido. Então, se você precisa do dinheiro rápido, enquanto seu dinheiro estiver trabalhando ali, tá, você consegue resgatar ele de forma rápida. Se você demorar, se colocar em aplicações que demoram, não faça isso, que você não vai conseguir viajar em tempo hábil. Tá? Então, só fique atento a essa dica. E um abraço, até o próximo vídeo e até mais.